Então, seguindo pelo Prajnaparamita, né, na vacuidade não há sofrimento, nem as causas do sofrimento, nem extinção do sofrimento, nem controle, que é uma parte agora mais nova, e nem o caminho para a extinção do sofrimento. Né? Essa questão do controle, eu acho que tem que entender isso. Né? Entender? A questão do controle é assim, ou seja, nós buscamos alterar as condições externas para que elas fiquem favoráveis para nós. Mas isso é a essência do samsara. O samsara é isso. Né? Mas o ponto todo é que o nosso equilíbrio não pode vir das condições, ele vem da... Aqui na nossa linguagem, nesses dias, né, aí eu me ponho nessa posição livre e pratico os 5 lungs, né, os 5 elementos da energia. Eu observo aquilo, aí com essa energia pronta eu posso entrar nos vários lugares. O que vai nos deixar sensível ao samsara é nós colocarmos a nossa fonte de energia na aparência que as coisas possam ter. Esse é o ponto. Mas não tenho eu também que aceitar que talvez dessa vez, Paula, eu possa não conseguir, porque como eu tenho muito ímpeto, se eu for fizer objetivo e aí o objetivo é uma coisa que não é nesse segundo, é amanhã, eu também sei que o meu ego vai ricochetear. Então, eu tenho que aceitar, liberar a aceitação amorosamente é difícil. Eu tenho que aceitar que pode não ser nessa Paula, nessa agora, pode ser para outra. Mas o sofrimento é grande. Às vezes eu fico pensando assim, como se ia ser bom se um ônibus passasse por cima de mim assim. Porque o sofrimento é muito agudo. Então tem esse ponto assim do Prajnaparamita, né? E nós olhamos esses vários aspectos. Aí nós vamos entender que não há, por exemplo, realização nem não realização. Dentro da vacuidade não há isso. Isso é um outro departamento. Né? Aí nós vamos olhando o próprio Prajnaparamita, ele vai dizer, dentro da vacuidade não há referenciais. Não havendo referenciais, não há enganos também. Ou seja, não tem artificialidades, não tem pressupostos dentro. Toda a origem dos enganos ela está ligada aos pressupostos, né? Porque eu produzo um tipo de pressuposto que eu posso me conectar, mais adiante eu posso me desconectar daquilo. O engano é quando eu estou conectado a um certo conjunto de referenciais. Aí eu gero uma compreensão a partir desses referenciais. Se eu estiver preso a referenciais, quando eu mudar a posição dos referenciais, outra compreensão vem. Então aquilo que nós vamos chamar de engano é isso. Quando um dia a gente acorda, uau, eu fiquei preso numa bolha de realidade por um longo tempo. Né? Isso não era assim. Então isso é um engano. Agora, quando nós estamos dentro de uma condição que é livre, e eu não tenho pressupostos, eu olho os pressupostos que estão presentes, eu consigo ver os pressupostos, eu consigo ver os referenciais, ou seja, as bolhas de realidade. Quando eu digo pressupostos, eu não gosto muito, porque pressupostos, de modo geral, é uma forma mental de raciocinar. Né? Mas as bolhas de realidade, elas não são mentais, elas são emocionais, elas são complexas. Elas estão dentro dos sentidos físicos, sem nenhum raciocínio. Ninguém tem a sensação de que está acionando energia ou acionando pensamento, não, e aquilo aparece. Né? Então, pressuposto não é uma boa palavra. Mas, de qualquer maneira, a gente entende, né? Aí tem as bolhas de realidade. Quando nós estamos dentro das bolhas de realidade, é aquilo. Mas esse espaço livre, ele está fora das bolhas. Né? É como se a gente efetivamente morresse. Tem aquele sentido, assim, da morte das identidades, porque as identidades brotam dentro das bolhas. Então, a gente vê perfeitamente, né? Aquilo. É como, por exemplo, a mãe, os filhos foram indo embora de casa, o marido sumiu também. Né? Só tem a casa. Aí a pessoa pensa, bom, eu sou o que mesmo? Né? Aí os filhos não querem mais nem aquele tipo de relação. Ninguém mais quer aquele tipo de relação. Tem a identidade ainda. É como o pássaro que nasceu do ovo. Né? Aí ele está na dúvida, eu sou o que vivia dentro do ovo ou agora eu voo? Né? Tem esse momento assim. Né? Ele vai voar. Vai voar, vamos dizer, a mãe pinta o cabelo de vermelho e vai para a Austrália.
Assim. Aí é uma outra coisa, né? Aí ela voou, assim, né? Isso significa que a gente saiu da bolha, né? O ovo é uma bolha, né? É uma bolha. É muito interessante isso, né? Eu sempre lembro de um amigo lá de Recife, né? Aí ele diz, antes da gente nascer, a gente estava num útero, né? Vocês observem, uma situação sem saída, literalmente, né? A pessoa está ali dentro, aí se ele for um engenheiro, né, na vida anterior, ele... Né, se for gêmeos, ele fala para o outro, olha, eu vou te dar uma má notícia, não tem saída. E nós estamos crescendo dia a dia e não tem saída. Isso aqui só vai ficar mais apertado. Não sei o que vai acontecer, ó. É assim. Então o ovo é a mesma coisa, né? É um tipo de vida que tem ali dentro, né? Mas vai quebrar aquilo. Vai quebrar. Quando quebrar, põe a cabeça para fora, não gostei. Não tem essa possibilidade, não tem isso, né? É assim. Nós vamos ter que sair, né? A gente pousa com aquela cara dos passarinhos na beira do galho, né? E agora, né? Então mesmo as mães podem passar por isso, né? Chega numa situação, ninguém mais quer mais se relacionar, ninguém quer mais se relacionar daquele modo, né? Aí a pessoa vai ter que nascer de um outro jeito, né? Às vezes elas dizem, perdi 30 anos da minha vida, perdi 25 anos da minha vida. Agora eu ajudei cada um a estudar e seguir sua vida. Isso eu ouvi, né? Meu marido também, ajudei ele poderoso. Meus filhos todos poderosos. E eu fiquei aqui com essa cara agora inútil, né? Não estudei, não fiz as coisas, estou despreparado para a vida pós-mãe. Assim, e agora eu faço o quê? Esse é um ponto interessante, assim, né? Dentro da força de expressão de sanskara, em situações assim, em que contexto os medicamentos teriam sua validade? Em que situação atrapalharia o desenvolvimento da visão? Eu acho que se o medicamento consegue retirar um sofrimento agudo, é uma boa coisa, né? Aí a pessoa fora daquele sofrimento, ela está numa condição de ver melhor. Aí ela podendo ver melhor, é melhor, né? Mas se a pessoa tomar o medicamento simplesmente para sair daquilo, o medicamento com o tempo ele também fica insatisfatório, né? Ele perde esse poder. Então o medicamento dentro de um contexto onde a pessoa está fazendo um esforço para transformação, eu acho adequado. Fora desse contexto, enfim, é uma medicação paliativa, né? Ela vai esgotando. E quando a pessoa está dentro desse contexto onde aquilo vai esgotando, ela termina aumentando a dose, começando a precisar de outros medicamentos, ela vai perdendo a capacidade, né? Mas mesmo assim eu não falaria mal dos medicamentos. Eu acredito que em qualquer ponto a pessoa também pode acordar e recuar e reduzir a medicação e gerar um processo interno, que é quase uma coisa mágica. O que detona dentro da pessoa o processo de cura, o que aprofunda a situação de sofrimento, né? Isso é um processo interno, ela vai ter que descobrir alguma coisa, senão ela não sai daquilo. Às vezes a pessoa tem uma barreira, ela não quer abandonar aquele ovo, mesmo que o ovo seja um ovo dos infernos, que ela esteja fritando dentro do ovo. Ela não quer sair daquilo. Ela frita com dor, mas é como se a única forma da pessoa existir, ter uma identidade, seja dentro daquela dor. Isso é super complexo. A mente ela constrói coisas e se aprisiona dentro. Mesmo que a gente faça um esforço para tirar o outro dali, o outro pode não querer sair dali. Se ele não quer sair, ele não sai. Não tem como tirar ele dali. Então é muito importante essa posição, por exemplo, de que a pessoa se disponha a sair, né? Se disponha a fazer um trajeto para sair daquilo. Mas só ouvir isso não basta, é necessário que a pessoa tenha tido outras experiências em outros lugares onde ela saiu de coisas menores até o ponto que ela entenda que é possível sair, né?
Quando há um adoecimento, uma dor, uma coisa complexa, cada pessoa é uma circunstância especial. Assim, né? A gente vai ter que descobrir como produzir essa saída. Porque cada um tem suas possibilidades e suas impossibilidades, aquilo que tranca. Assim, né? Mas eu vejo que o medicamento pode produzir alguma ajuda. Mas essa questão dos medicamentos também é um pouco controvertida. Eu já vi textos acadêmicos mostrando como, por exemplo, uma pequena variação de placebo para medicação psiquiátrica. Sendo que o placebo ele não produz dependência, os medicamentos psiquiátricos eles produzem frequentemente sintomas também, que são sintomas de perturbação mental. O próprio medicamento ele tem efeitos colaterais que produzem sintomas que a pessoa começa a pensar que é dela mesma, mas é um tipo de adoecimento que é induzido pelo próprio remédio, né? Eu já vi também trabalhos acadêmicos, né? Eles mostrando como, por exemplo, depois que a pessoa começa a tomar medicação, não sei se naturalmente não há todos os medicamentos, né? Mas uma classe de medicamentos, eles estão tomando aquilo, quando ele para, ele tem síndrome de abstinência do remédio. Então a pessoa pensa, eu preciso tomar isso, senão minha loucura aumenta, mas não é, aquilo é síndrome de abstinência do remédio. Então a pessoa ficou dependente, o remédio não resolveu, porque ele está numa faixa parecida com o placebo, mas ele causou uma dependência, então é como se aí a pessoa tem uma certeza de que a sua loucura é grande, que ela precisa do remédio. Caso contrário, é assim, mas aquilo é um efeito colateral induzido. Eu não sou da área, não entendo isso, né? Mas eu estou aqui mencionando coisas que eu li, assim, que eu estudei também. Né? Essa questão dos medicamentos, eles passaram na nossa sociedade a assumir um poder mágico que são desprovidos. Então, na realidade, várias situações fisiológicas que a pessoa desenvolve durante a sua vida, eles passam a ser rotulados, a ser induzidos pelo próprio pessoal da área terapêutica, médica, são induzidos a pílulazinha mágica, quando aquilo tem que resgatar o poder da palavra, o poder das relações, e não depositar todas as esperanças em medicamentos. O senhor é profissional da área? Isso é crítico, né? É super bom a gente ouvir isso, né? Porque são dados importantes, assim, né? Porque, na verdade, não tem o poder todo colocado. O Rivotril, por exemplo, é um remédio muito antigo e que tem determinadas pessoas que sentem sintomas, efeitos colaterais que o Rivotril não está especificado. Então, o poder e a dependência vem muito do que a mente cria, da circunstância que a gente... do que a gente criou para estar tomando aquilo que foi receitado. E o segundo ponto que eu queria colocar, que é o referencial. Eu acho que não aprendemos muito sobre o referencial e acabamos tendo muita discussão por não conseguir olhar no referencial do outro. E aí acaba que a gente caminha sempre dentro da nossa bolha, do nosso próprio referencial, e o outro não existe. E aí eu queria que se você pudesse comentar um pouquinho, porque o referencial é extremamente importante. Com certeza. Do movimento, da ação, do estar fazendo. A gente vai olhar isso com cuidado, assim, com vagar. Eu estou vindo por dentro do Prajna Paramita, logo a gente vai entrar no Prajna Paramita com os 8 passos, né? A gente vai trabalhar nisso quando a gente for andando em direção ao ponto último, né? Então, só mais um momentinho, você já vai. Bom dia. Por favor.
Se você pegar Nietzsche, fala que ele tem certos momentos de referências inspiradas, ele fala da loucura dele, Platão fala da questão astrológica, enfim. Hoje a filosofia pós-moderna afirma que o importante é estudar para a questão psíquica são todas as teses fisiológicas e teológicas para você ter uma condição de melhor de raciocínio. Aí entrando na questão psicossomática, que é a questão de medicamentos e patologias, eu gostaria de perguntar para o senhor como é que a filosofia do budismo vê isso na questão psicossomática mesmo. Atuando, vamos por assim, o senhor colocou como placebo, efeito placebo, vamos por assim, porque não tem medicamentoso. Como é que a filosofia budista desenvolve isso, desenvolve esse raciocínio? Como é que funciona o placebo? Não. Como é que funciona a medicação mesmo, né? Raciocínio budista. Como é que funciona o placebo? Ou seja, como é que funciona... eu acho que é uma explicação muito parecida com a forma como a ciência vê, né, o funcionamento. Porque, vamos dizer, a gente tem um mecanismo, na medida em que a gente vai tomar substâncias, vai alterar o funcionamento desse mecanismo. Né? Assim, mas assim, em termos literários, em termos do Buda, em termos do estudo de vocês, em questão de estudo, eu sou completamente acrônico, leigo, boçal a respeito disso. Se o budismo tem alguma coisa que trata da questão psicossomática literária mesmo, literalmente falando, que fala a respeito dessas questões. Olha, eu não lembro dos ensinamentos do Buda se referirem a isso. Assim, né? Modernamente a gente vai encontrar, a partir especialmente do Mind and Life, né? Nós vamos encontrar essas discussões, assim, essa reflexão conjunta entre essa visão que observa os aspectos internos e a visão que vai trabalhar com as condições que a gente vai organizando. Né? Mas mesmo dentro dessa área, deve haver alguma coisa que trata das substâncias, né? Mas eu mesmo não tenho esse conhecimento. O ponto, vamos dizer, para mim, o que me basta é imaginar que a natureza da nossa mente é livre. Né? Por exemplo, quando os mestres vão falar, ou como o Buda vai falar, da lucidez diante da morte, aí eu posso imaginar assim, se nós somos capazes de manter lucidez mesmo em meio ao desfalecimento do corpo, então as múltiplas condições do corpo elas não são de central importância, né? Porque se nós podemos passar pela extinção da vida do próprio corpo, ou seja, perda da irrigação cerebral, do funcionamento do sistema nervoso como um todo, eu mantenho a lucidez, para mim isso é o suficiente. Aí tem uma sutileza, eu provoco certos tipos de transformações, outros tipos de transformações, eu vou ter resultados no meio disso, mas o ponto essencial é que eu posso guardar uma liberdade em relação a isso. Aí eu colocaria a ênfase justamente nessa familiaridade que a gente possa desenvolver com relação a essa condição livre das várias circunstâncias, né? Isso me parece o ponto, né? Aí eu vejo os cientistas conversando sobre essas coisas, eu fico um pouco dividido. Primeiro, eu penso que isso pode ser interessante, porque, enfim, eles estão trazendo outras reflexões. Por outro lado, eu vejo que isso é um pouco inútil, porque a coisa não vai se resolver pelas condições. Aí eu, de novo, busco uma proximidade. Por quê? Porque eles estão ali dentro, eles estão raciocinando aquilo. Então é necessário desenvolver uma conexão também com isso. Como alguém que vai ajudar os cientistas a raciocinar, né? Para eles não se perderem também no meio disso. Assim, né? Então eu tenho essa tendência. Né? Bem recentemente eu tinha uma tendência mais áspera. Né? Por exemplo, eu achava perda de tempo mesmo. Hoje eu acho que tem um número grande de cientistas que têm interesse em ampliar a própria visão deles. Então, em função disso, eu começo a achar interessante. Assim. Então, eu começo a achar...
Por exemplo, eu vejo que é possível esse diálogo, mas muitas vezes, por exemplo, o diálogo com cientistas que não têm abertura parece inútil. Mas o diálogo com cientistas que estão mais abertos eu acho interessante. E disse que a questão do placenta pode ser muito útil no tratamento, para que não haja essa dependência que o senhor estava contando, que o senhor deu um exemplo. Porque a dependência do remédio é muito ruim, mas não para resolução imediata. Pós-tratamento é péssimo. Isso não. Uma vez eu fiz uma pergunta para o senhor, meio provocativa, inclusive, sobre o cercadinho da religiosidade e o caminho amplo da espiritualidade. A sua resposta naquela ocasião foi brilhante. Que, me lembro bem, o senhor colocou, pode parecer estranho, mas eu, como líder religioso, fui lá afirmar que, eventualmente, eu concordaria com Marx quando fala que a religião é o golpe do povo. Porém, as religiões têm um caminho, têm um papel importante em resgatar aqueles que estão lá. Naquela conexão, né? Criar uma conexão. E eu vejo, e é isso que eu quero colocar aqui, uma outra contribuição que às vezes a pessoa pode desenvolver naquele amplo caminho da espiritualidade. Ele pode desenvolver as suas práticas, ele pode desenvolver a prática da meditação, eventualmente chegar a ponto de poder, mas se ele não está ligado a uma egrégora, aquele ponto de poder pode não estar vazio, ele pode estar cheio de ego, pode ser um ponto de poder egóico. Então a egrégora teria um papel espelho, ou o outro um papel espelho muito importante para aquele que não está ligado, que está no caminho espiritual livre. Então a egrégora às vezes tem esse papel. Com certeza. Bem muito importante. Com certeza. Isso no budismo seria a sangha, né? O grupo, né? Então a gente diz, tem o Buda, o Dharma e a sangha, são as três joias, elas são equivalentes. Porque se a gente tem a sangha, é porque o Buda está ali dentro, de algum jeito. Aquele ensinamento está vivo ali dentro, de algum jeito, nem que seja na intenção das pessoas. Mas o fato das pessoas terem essa intenção de avançar, isso já é a natureza búdica, a natureza de liberdade interna que já está aflorando. Quando a gente é capaz de se reconhecer no grupo, isso é uma boa coisa, né? Eu considero isso completamente essencial. Assim, né? E, por exemplo, dentro do SEB a gente tem um movimento, assim, pode não ser bem compreendido, mas a gente tem um movimento estruturado nisso. Por exemplo, não apenas a sangha no sentido da sala dos praticantes, mas a comunidade, né? As famílias. Aquilo. Então eu considero super importante, assim, completamente necessário estabelecer de comunidades também, onde as crianças vivam, aprendam dentro de uma perspectiva unida. Tem um conjunto de valores que dizem respeito ao próprio Dharma, né? Eu vejo, por exemplo, que as pessoas vivendo dentro de uma condição do mundo, elas são desafiadas duramente, né? Muito difícil. A gente tem uma compreensão aí, no mundo, muitas vezes, nós somos combatidos, não somos entendidos, né? Isso não quer dizer que a gente não seja vitorioso, nós podemos ser vitoriosos, a gente vai estabelecendo uma rede de amigos e eles vão também entendendo, a gente vai andando, né? Mas se a pessoa não tiver um nível de estabilidade, ela não consegue fazer isso. Então, por exemplo, essa condição natural que nos arrasta em direção ao samsara, ela arrasta as crianças, arrasta os jovens, ela vai arrastando tudo, assim, né? Arrasta os nossos pais e mães. Num certo momento eles vão dizer, ok, eu gosto de ver você meditando, mas o que você vai fazer na vida?
Enfim, como é que você vai pagar suas contas, como é que isso... Então é necessário criar um tipo de vida que permita a pessoa gerar lucidez e pagar suas contas e andar em meio ao mundo. Assim, né? É necessário isso. Isso também é compaixão. Isso está nessa palavra egrégora também. Né? Eu sinto a necessidade. A gente precisa também se relacionar adequadamente com o ambiente. Senão a gente chega a essa conclusão. Não, olha, eu gosto do ambiente, eu sou ecologista. No fundo eu sou ecologista, mas na superfície não. Por quê? Porque a vida é uma vida real. Eu sou obrigado a destruir, acabar, matar, etc. Mas no meu coração eu sou ecologista, eu sou pacifista. Isso já é uma boa coisa, né? No fundo já tem aquilo, né? Na superfície não é. Então esse é o problema da egrégora, né? Então a pessoa é obrigada, é como o guarda de campo de concentração, quando está fora do horário, ele toca violino, né? Para as crianças dele, né? Faz comida para os netos. Mas ele é alguém que, enfim, dentro das circunstâncias do mundo, já que as coisas são horríveis mesmo, ele tem que viver disso. Então essa egrégora, ela é um problema. E nós somos como guardas de campo de concentração. Entendeu? Por quê? Porque nós, ainda que sejamos ecologistas e pacifistas, etc., no meio do mundo não tem esse cargo, não tem esse lugar. Então, dentro de um tipo de egrégora, aquilo parece que não seria possível viver assim, né? Então, é super importante a gente criar esse tecido social, esse tecido humano, né? Necessário. Não sei, agora nós estamos perto de montar isso, assim, aquilo está avançando, né? Eu acho bonito de ver essas coisas se juntando. É como se a gente tivesse plantado muitas árvores, agora a copa das árvores começa a se encostar, aí começa a surgir uma floresta, né? Esse é um momento mágico. No início a gente tem pontos isolados. Eles vêm vindo, a gente vai irrigando um por um. Mas de repente a copa das árvores e as plantas começam a se encostar e vai virando um sistema. Aí a umidade, ela já é guardada pelo conjunto, já guarda a umidade, né? Aí os regatos começam a surgir. Os insetos começam a viver, os pássaros, os outros seres começam a viver. No início a gente tem árvores. Poder manter árvores é uma grande coisa. As árvores são, cada um de vocês, isolados no meio de uma circunstância eventualmente inóspita, né? Mas daqui a pouco a gente começa a encostar, assim, né? Isso eu acho muito maravilhoso. A dependência é criada entre mãe e filho, é isso que ela está lembrando. Tu está te colocando como mãe ou como filha? Filha. Tá. É que eu estou vendo profundo, assim, cuidado. Quem avisa me guana. Eu sei que é um tema bastante complexo e extenso, mas, resumidamente, como a mãe não criar essa dependência do filho e, de repente, o filho, como se libertar dessa dependência sem agredir? Isso é um ponto interessante, assim, né? Às vezes eu vejo assim... A coisa da medicação. Eu lembro de uma cena que eu vi há muito tempo atrás. Eu era muito pequenininho. Eu estava com um pouco uma crisezinha de tosse. E eu lembro quando eu estava assistindo televisão, foi uma cena bastante gravada. Quando eu me distraía assistindo o programa, eu parava. A tosse parava. Nos comerciais, aí atacava. A criar uma tese de que muitas das doenças que a gente são psicossomáticas, né? São estados que não são muito legais para os isso. E às vezes a gente tem consciência disso e acaba recusando tomar uma medicação, causando uma preocupação em quem convive com a gente que não desenvolveu essa sabedoria nossa. Ou às vezes a gente sabe que tem um familiar nosso, uma pessoa próxima, que está tomando uma medicação que foi indicada por um médico, que foi treinado para indicar aquela medicação diante daquele diagnóstico, mas a gente sabe que ela deveria procurar uma outra resposta para aquele mal que está sentindo. Então, a minha pergunta é, até que ponto a gente pode tentar, qual é o ponto de ruptura onde essa
deve ser controlada e não, eu vou tomar medicação porque eu não quero preocupar as pessoas. Por exemplo, eu tenho uma pressão alta, só que eu sei que essa pressão alta é quando eu tenho uma preocupação qualquer, mas o condicionamento das pessoas que convivem comigo ligam a pressão alta a uma medicação para depressão ou alguma coisa desse tipo, e até que ponto a gente pode interferir na vida de uma pessoa, instruindo ela a buscar outras alternativas, e a gente tomar a medicação, mesmo sabendo que não vou fingir que tomo, tirar a medicação da boca, assim, como deve ser esse equilíbrio, assim, a medicina tradicional e uma terapia alternativa? É que eu veria assim, as terapias alternativas que não incluem o processo de educação ou transformação voluntária da própria pessoa, elas viram uma terapia convencional. Porque o aspecto que transforma aquilo numa coisa alternativa de fato é a decisão da pessoa a fazer as transformações necessárias, a se incluir como parte do problema. Então não é assim, não é que a pessoa tenha pressão alta, a vida da pessoa tem pressão alta, né? A forma como ela vive produz isso, né? Se a pessoa não quiser fazer essa transformação, é melhor ela tomar medicação do jeito que for, vai ter a mesma função, né? Ou seja, a pessoa vai buscar uma medicação ou uma intervenção que permita ela continuar igual. Então, o aspecto alternativo é quando a pessoa se dispõe a não seguir alimentando as fontes de adoecimento, né? Aí ela é parte daquilo, então ela vai transformar a sua vida de algum modo. Aí, nesse caso, se ela tomar ou não tomar a medicação alopática, ou seja qual for a medicação, também não é o problema. Porque se ela está numa rota de transformação, se ela tomar, pode ser uma boa coisa, porque salva ela de um obstáculo. E ela se reforça, mais adiante ela abandona o remédio, né? O ponto do remédio é que o remédio, karmicamente, tanto alopatia, homeopatia, medicina natural, ou seja o que for, mesmo passe em sessão espírita, né, ele pode ser visto dentro de um processo de transformação ou dentro de um processo de não transformação. Ou seja, eu busco levar até o fim o desequilíbrio, porque eu preciso me manter fazendo aquele tipo de coisa. Então, preciso de um auxílio artificial para poder manter tudo igual. Então, isso é a medicina convencional. Mas ela não precisaria ser assim, né? Ela poderia ser um auxiliar na transformação da vida da pessoa. Aí tá bem. Mas a maior parte dessas abordagens, ela vem dentro de uma perspectiva do próprio paciente, né? O paciente chega para o médico e diz: olha, meu tempo é curto, você me deu um remédio porque eu tenho que seguir fazendo isso, aquilo, etc. É isso. Aí, mesmo os médicos que têm uma perspectiva mais ampla, eles muitas vezes, quando eles dão um atendimento, dizem: olha, você precisa transformar essas coisas, você precisa isso, aquilo. A pessoa olha e diz: esse não é um bom médico. Eu vim aqui buscar um remédio para curar meu problema. Você agora começa a falar de outras coisas que não tem nada a ver. Assim. Então eu vejo vários relatos desse tipo, né? Aí o médico, ele tem a sensação de desgaste, né? Uma vez eu vi uma descrição de um atendente em centro espírita, né, de um médium, e ele falava desse desgaste também. Ele dizia: as pessoas vêm carregadas, eu vou lá e descarrego eles todos. Aí 2 semanas depois eles voltam carregados, eu descarrego, né? Aí eles vêm aqui como uma pet shop, né? Que eu faço Aí não dá. Não dá. Eu faço tosa, banho, e a pessoa volta com uma fitinha. Mas isso não adianta, né? Por quê? Porque ele volta e se conecta de forma equivocada. Não, eu não sirvo para isso. Eu vou virar budista. Mas o que significa virar isso? Virar significa nós introduzirmos uma perspectiva na qual nós estamos dispostos a exercer essa transformação necessária, né? Então a terapia e a educação, elas estão juntas, né? Aquilo é junto, essa transformação interna, assim. Mas isso também envolve o ambiente social todo, né? Assim. Aí a gente vê uma disruptura social, vê muitas dificuldades, assim, né? Então essas dificuldades, elas vêm já dessa experiência que
nós vamos tendo na infância, na juventude, tudo, né? A gente vai tendo essa dificuldade que vai se montando. Mas os meus irmãos, eles têm as mesmas características ou muito parecidas. Então, assim, eu de verdade, eu não julgo, assim, porque eu de verdade sei que se eu conseguisse continuar empurrando para debaixo do tapete, eu ia continuar empurrando para debaixo do tapete. É que a situação ficou realmente insustentável. É isso mesmo. Porque a gente... Vai um ponto de ruptura, né? Não tem como. E os meus irmãos continuam assim. Uns conseguem ir para debaixo do tapete sem remédio, que é o meu irmão mais velho. A outra tem bipolaridade, mas também quer continuar fritando dentro do ovo. Mas eu tenho certeza, se eu não tivesse mudado para o Rio de Janeiro e o sofrimento tivesse ficado agudíssimo, do tipo de eu falar, pedir para morrer, falar, gente, eu não estou aguentando mais, eu não teria ido para porque é muito mais fácil você só tomar o remédio para curar a consequência, do que você olhar para dentro, para a causa. É um processo muito sofrido, muito longo, que envolve muita disciplina e muita vontade. E essa vontade só vem se o sofrimento for muito agudo, porque senão... Eu acho interessante na área acadêmica, sabe, pesquisar como que as pessoas que tiveram adoecimentos, vamos dizer, leves, médios ou agudos ou intensos, pesquisar casos onde a pessoa conseguiu se recuperar. Eu acho super importante colecionar esses relatos, porque nós vamos descobrir muitas coisas. Que existe uma região obscura dentro disso. Que a pessoa está em tratamento, de repente ela descobre alguma coisa e sai daquilo e encontra uma solução. O que tem atrás disso, né? Eu não acho que os laboratórios vão financiar isso. Eles não vão financiar. Mas eu acho que o Ministério Público talvez financie, se tivesse alguma dotação de verba, porque é super importante a gente descobrir como que as pessoas encontraram essas saídas. E as saídas existem, nós vamos achar que isso é muito mais viável, mais fácil do que parece. É como assim, perturbados anônimos, né? Assim, a gente sentar em roda e descobrir como é que você fez, como é que você andou, como é que saiu disso, né? Por enquanto, né? Em São Paulo tem a Brava, que é uma associação para transtornos, que é super legal. Ela tem, que atende, que acolhe tanto a família quanto os pacientes, fazem reuniões, minha cunhada é estudante, ela está trabalhando hoje. Ela estava internada no começo do ano, agora ela arrumou um trabalho. Então, é possível. E a Brava é um lugar bem bacana, que dá esse atendimento. Lá em Gravataí tem um praticante. Isso é super especial. Eu conheço o trabalho de um praticante lá no Sul. Ele frequenta o nosso centro. Então ele é responsável por vários CAPs. Então eles têm um grupo que está fora dos CAPs. É um grupo autônomo. Então eles se reúnem, fazem excursões, eles caminham, eles fazem outras coisas e vão conversando. Então é um grupo de autocura. E o trabalho dos CAPs também é super importante, né? A abordagem dos CAPs é super importante. Estão ali, né? Como lidar melhor com essa contradição de a gente ter que conviver nessa bolha por conta da vida de hoje e ao mesmo tempo tentar se iluminar, como ela falou de quebrar o vínculo mãe-filho que o senhor comentou. Como conviver com isso hoje em dia? É que essa pergunta, ela é mais ou menos assim, né? Eu chego no médico e digo, doutor, eu tô com taquicardia. Como é que eu faço para não ter taquicardia no meio do mundo como ele está? Né? Ou seja, eu mais ou menos congelo a situação, né? E aí eu peço uma solução. Mas o corpo é super hábil para ir absorvendo todas as coisas. Quando ele começa a ter taquicardia, ele não conseguiu mais encontrar o jeito, né? Mas nosso corpo é muito hábil. A gente sobrevive às festas de fim de ano, por exemplo. Né?
A gente sobrevive. Tem gente que se alimenta da luz, outros se alimentam de churrasco, né? É assim. E o corpo não é que sobrevive, né? É assim. Então a gente tem uma super habilidade que está implantada em nós, assim, né? Mas mesmo assim, lá pelas tantas, dá uma taquicardia, começa a aparecer sintomas, né? O corpo não consegue lidar totalmente, né, com as coisas. Vocês vão ver também em relação aos alimentos, né? Por exemplo, às vezes a gente come alguma coisa que não faz mal. A gente pensa, esse alimento não me faz mal. Mas dependendo da situação que a gente está, o alimento faz mal. A nossa circunstância ele não faz mal. Porque não é o alimento propriamente, é uma coisa mais complexa. Como que nós estamos também, né? É uma relação daquele alimento com a situação objetiva que nós estamos vivendo. Assim, né? Então a pessoa pode pensar, café não faz mal, mas tem circunstâncias que o café faz mal. É assim, tem circunstâncias que eventualmente o café pode fazer bem, né? Mas depende da condição como a pessoa está, né? Fica parecendo aquela história da pessoa que fala, foi a azeitona da coxinha, né? Porque meu amigo também falou assim, nossa, eu tive uma overdose de café. Mas ele ficou, sei lá, 500 horas trabalhando, café. Aí lá 10 horas da noite falou assim, então vamos jantar? Claro, ele foi jantar e passou mal. Aí não é especificamente café, que você ficou 25 horas esperando que o café fosse ser o salvador da pátria, não é? E eu acho que essa história de você enxergar outros caminhos tem a ver assim, de você ver pessoas numa situação parecida, que de repente conseguir essa ruptura que você fala, sei lá, transita, acho que é parecido com aquele mestre, é o senhor da dança, né? Transita naquele mundo e um mundo contaminado. E daí você olha e fala, não, eu também posso. Ação de poder. E você se enxergar capaz dessa transformação que você estava comentando, assim. Eu faço um tratamento, eu fiquei uma semana ruim, ligando pro meu médico, falando, eu não tô legal, nananã. Aí ele falou, tô deixando lá, porque ele entrou nas férias de fim de ano, né? Tô deixando lá uma receita, um remédio, nananã. Aí eu passei lá e falei assim, olha, eu passei aqui pra te deixar uma lembrancinha de fim de ano, não preciso mais. De repente enxergar até o sintoma daquela coisa da impermanência que você falava. É isso mesmo. Ele não vai ficar o resto da vida. Não vai. Eu não preciso mais do que eu já estou. É bem isso. Aí tem essa coisa das mães e dos filhos, né? Assim, eu acho, por exemplo, a gente tem que acolher as crianças, né? Assim, e a gente vai cuidar deles. Eu vi diferentes formas de lidar com isso, né? Mesmo os mongezinhos, né? Os mongezinhos, assim. E eu encontrei, uma vez que eu viajei a Sera, estive lá no mosteiro Seramé, Seradie, aí eu vi as crianças, né? Aí eles são pequenos, eles estão em fila, eles recitam o dia todo. Aquilo dá um pouco de dó, assim. Eu preferia ver eles com as mães deles, assim, né? Mas também vai encontrando eles decididos, né? Eles vão gerando uma casca, assim, uma capacidade de lidar com os obstáculos, né? E quando eu vi crianças pequenas, assim, tu olha para o olhar dele, ele é firme, né? Firme, assim. E aí eu vi, as mães estragam realmente, né? Naquele olhar tu não encontra nem a criança de 12 anos, ele não está firme, assim, ele está... E, mamãe, eu tenho isso e tenho aquilo, mamãe. O outro, assim, 5 anos ele está firme. Assim. Então isso é uma coisa interessante, né? Mas então tem essas várias formas. Eu acho que as crianças, por exemplo, que nós estamos no samsara. O samsara é assim, a solução que a gente encontra, ela sempre tem um desequilíbrio. Então isso não é um grande problema. A questão maior é a gente usar a lucidez, né? Aquilo que nós estamos usando tem desequilíbrios e nós vamos equilibrando aquilo de um outro jeito. E a gente evita aprisionar o outro naquela limitação, assim. A gente evita assim. Eu vi uma vez um diálogo também de uma praticante comentando uma mãe de periferia lá no sul que dava banho no filho na torneira do tanque com água fria direto, assim, inverno e verão. Aí ela, uau, não precisa fazer isso, aquilo ali, né, já imaginou pegar a Diana e botar na água gelada, assim, ela vai gritar. Merecido. Assim, né? Aí, crueldade fazer isso, né? Aí a outra pessoa dizendo, não, mas tu observa o mundo onde ela vive. Ela não está num mundo suave, né? Ela está num mundo super difícil. Então ela está dando treinamento para a filha.
filha viver no meio daquilo. Ela não tem que ficar escolhendo se aquilo é agradável ou desagradável. Ela tem que viver as coisas como elas vêm, né? Então não tem nem o que comentar, assim, né? Porque essencialmente o que nós estamos vivendo, a gente pode... nós precisamos de lucidez, não importa se nós estamos vivendo uma condição muito facilitada ou uma condição muito difícil. A condição difícil, ela pode ser limitante realmente, né? E a condição muito facilitada, ela também pode se transformar em uma condição limitante. Isso depende do nosso olhar, da nossa capacidade. A gente vai encontrar pessoas, por exemplo, que viveram... O meu orientador de tese, ele tinha que caminhar diariamente 12 quilômetros para estudar. Ele foi a única pessoa que estudou na família. Assim, né? Eu acho uma condição difícil, mas ele tomou isso e gerou uma capacidade de enfrentar dificuldades, né? Isso foi uma coisa muito boa, né? Mas quem sabe os irmãos todos dele não geraram essa capacidade. Ele é limitante. Então, se todos tivessem uma condição melhor, pode ser que mais adiante, né, eles tivessem todos gerado alguma coisa mais fácil. Mas pode ser que, se eles tivessem uma condição mais fácil, todos eles estariam perdidos, amortecidos dentro de uma situação mais fácil. Então, nós não conseguimos explicar bem. O ponto crucial é a lucidez, né? Eu já acho que a mãe protegendo os filhos, ela está no papel dela, ela deve fazer isso, assim. Só que a gente sempre cobra das mães mais, né? Ela deve não só cuidar do filho, mas ter lucidez. Assim, isso é complicado, né? Então nós vamos fazer dedicação. Já passou do nosso horário. Depois, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lobe Chosun, Ring Lonche, Zalin, Sassun, Chaparpel, Chosun, Amadang, Vidral do Sungele,